Vamos para a aula número 5. Essa aqui é mais curtinho um pouco. O nome da aula é Ensinável. Ela tem o mesmo versículo de base ali, que é: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para a vossa alma. Existem pessoas que, diante de qualquer assunto, elas se portam como se soubessem de todas as coisas. Às vezes a gente tem essa tendência de querer saber, ter opinião formada em relação a tudo, a saber de tudo. Só que nós precisamos ser o quê? Ensináveis. Ter um coração ensinável. Estar disposto a ouvir o que o outro tem a dizer. Não quer dizer que você vai aceitar o que ele está falando, não quer dizer que você não tem opinião própria, mas é o quê? É você ter um coração ensinável. Porque, como eu falei ali, a receita de você viver a vida solitária é o quê? Você querer ter razão em tudo. Você não se abrir à opinião dos outros. E muitos cristãos têm essa atitude na vida. Eles se fecham para conhecer o novo. Conhecem tudo, sabem de tudo e não precisam de ajuda de ninguém. As suas ideias são as melhores, eles só têm algo a ensinar e nunca aprender. E nós não podemos ser assim. Todos nós estamos aqui aprendendo. Tem pessoas que estão caminhando na fé, igual o Doni, mais de 40 anos, e está aqui aprendendo. Tem pessoas que são mais novas, a gente tem que ter esse coração sempre disposto a aprender com o outro. Sempre estar disposto a aprender tudo. A gente nunca vai saber de tudo, conhecer tudo. A gente sempre vai ter algo a aprender. E Jesus nos fala para a gente ter um coração ensinável, aprender dele, que é manso e humilde de coração. E quando nós temos um espírito ensinável, a gente sempre vai estar atento ao que Deus está fazendo na nossa vida. A gente vai estar sempre com nossos ouvidos atentos. Alguma situação, alguma coisa, a gente sempre vai ter algo para aprender com as situações da vida. Mas quando a gente pega e não tem razão de tudo, a gente se fecha para algo novo. A gente acaba o quê? Não evoluindo, não crescendo. Mas quando a gente tem um coração ensinável, um coração que está disposto a aprender, a gente sempre vai avançar. Mas se a gente tiver opinião fechada sobre tudo, a gente acaba não aprendendo, a gente acaba se fechando. Não, esse aqui é a minha opinião, eu sou assim, é assim, assado, eu aprendi desse jeito, eu acho que é isso mesmo. A gente acaba o quê? Não se abrindo para o novo de Deus, para que o Espírito Santo venha trazer algo para a nossa vida. E muitas vezes nós temos essa tendência do quê? De se fechar, de ter opinião, de não querer ouvir, mas Jesus nos ensina a aprender dele, que é manso e humilde. Como o versículo que sempre tem nessas aulas é o quê? Aquele que diz que estar nele deve andar como ele andou. Então Jesus, ele é o nosso principal referencial. Jesus, ele é ensinável. A Bíblia fala que Jesus aprendeu com aquilo que sofreu. Então, se Jesus, sendo Jesus, aprendeu, quem somos nós para não termos algo para aprender? Jesus teve que se encarnou, foi como homem, aprendeu a ser homem, a ser gente, aprendeu com as situações que sofreu. Quem somos nós para não querermos aprender? Sabe, aqui em Mateus 11, 29 fala assim: Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, que sou amável e humilde de coração, assim achareis descanso. Então a gente deve o quê? Tomar o jugo de Jesus e aprender com ele, que é manso. Para aprender, precisamos entender que quem não é corrigido não muda. Se a gente não é corrigido, a gente não vai mudar. Se a gente não é aberto para correção, para opinião, para crítica, a gente não vai mudar. Mas quando a gente se abre para isso, em Hebreus 12, 11 fala assim, que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento que ela é feita, mas sim de tristeza. Porém, mais tarde a correção produz o fruto da justiça. Quando a gente recebe uma correção, uma disciplina, na hora que a gente recebe não é algo bom, mas depois ela vai fazer o quê? Vai trazer algo bom, vai trazer algo, uma recompensa. Sabe, nada que exige de nós disciplina, na hora que é feito é bom, mas depois ele vai trazer recompensa. Às vezes você, por exemplo, usa o exemplo do exercício físico, da atividade física. Você ser disciplinado nisso não é algo confortável, mas é algo que vai te trazer recompensa a longo prazo.
que vai te trazer uma saúde melhor e assim por diante. Então, nada que a gente faz por disciplina, no momento que é feito é agradável, mas depois ele traz recompensas. E assim é a correção. Quando nós somos corrigidos, ninguém gosta de ser corrigido. Mas se você aprender, analisar, ver que aquilo ali tem fundamento, vai trazer transformação, vai trazer algo novo de Deus para nossas vidas. Ponto B ali. Na carreira cristã, não caminhamos sozinhos. Como cristãos, é necessário entendermos que não somos uma ilha e que a aprendizagem é um processo que se realiza também por meio da vida em comunidade. Pois se alguém acha que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém. Então, nós como cristãos, não somos uma ilha. Nós vivemos o quê? Em comunidade. Sabe, quando a gente está na igreja, gente, a gente tem que estar disposto. Você viver em comunidade, na igreja, é você estar disposto a ouvir críticas. É você estar disposto a ouvir, às vezes, confronto. Claro, confrontar em amor, mas a gente tem que estar disposto a isso. Ouvir repreensão que se for preciso, porque quando nós temos um coração ensinável, a gente vai ter o Espírito Santo agindo em nós. Mas se a gente não recebe repreensão, não gosta de receber ninguém gosta de receber repreensão, mas não aceita a repreensão, acaba se fechando. A primeira repreensão que recebe, às vezes uma correção que recebe do pastor, do líder, vou para outra igreja. Daí, cara, a gente não vai evoluir, a gente não vai crescer. Porque hoje em dia o que acontece é isso, muitas vezes, quando a pessoa é corrigida, quando a pessoa é puxada, às vezes ali em alguma situação, hoje está mais conveniente a pessoa mudar de igreja do que ela pegar e mudar a sua vida. É mais fácil mudar de igreja do que mudar a vida. Mas o que a Bíblia nos ensina o quê? A gente ser ensinável, a gente ter um coração que a gente aprenda, a gente viver em comunidade, a gente está disposto a ouvir a opinião do outro, a ouvir o conselho do outro e ser transformado. Quando deixamos de aprender, deixamos de crescer. Paulo nos lembra que é necessário prosseguir para o alvo, pois só crescemos quando estivermos dispostos a termos um espírito ensinável. Então, quando a gente deixa de aprender, a gente deixa de crescer. Então, que a gente possa sempre estar disposto a aprender. Então, a gente tem que ter esse coração disposto a aprender para que a gente possa o quê? Crescer. Ponto D. Necessitamos ter atitude. Ser ensinável não significa ouvir e concordar, mas sim estar determinado a mudar a forma de pensar e agir se for necessário. Geralmente somos desafiados em momentos difíceis, em períodos de confusão e de dor. Nesses momentos devemos perguntar a Deus o que Ele deseja nos ensinar e manter nossa mente aberta à voz do Espírito Santo. Então, como eu falei, geralmente na hora da dificuldade, na hora da prova, nós vamos ser confrontados a mudar. Se uma provação, se uma dificuldade, se um problema vem até nós e ele não nos transforma, ele não serviu para nada. Mas se um problema, uma situação ruim, algo desagradável, vem até nós e nós aprendemos com aquilo, a gente muda a nossa vida. Se você passa por uma situação, digamos, difícil financeiramente, você vai lá, gasta mais do que devia no cartão, estoura a conta, se perde em tudo, e você não faz nada. Causou um problema, deixa vida que segue e tal, vai passar lá os 5 anos, vai caducar e tal, deixa que depois eu me viro. Serviu para alguma coisa aquele problema? Não serviu para nada. Mas se você pega, vamos rever aqui a situação, vamos ver o nosso orçamento, vamos começar a organizar. Você começa a aprender com aquela situação ali, o que te levou àquela situação difícil financeiramente, começa o quê? Ter mudança. Mas se nós não aprendemos com o problema, a gente acaba o quê? Não tendo transformação. No casamento, gerou uma situação ali, briga e tudo mais. Se você não aprende com aquela situação, o que levou aquilo, o problema não é resolvido, o problema vai acabar se repetindo novamente. Porque a gente tem o quê? Tende a repetir os mesmos ciclos sempre. Se você não vence aquele problema e não aprende com ele, ele vai voltar de maneira diferente um pouquinho, mas ele vai voltar a aparecer. É igual num jogo de videogame. Se você não vence aquele adversário ali que está na frente, naquela fase, você não avança para o próximo nível, você fica sempre repetindo o mesmo ciclo. E às vezes a gente tem que ter o quê? Sabedoria para aprender a lidar com os problemas. Sabedoria para aprender com aquele problema. Se você sabe se por aquele caminho ali vai te destruir,
Você não vai seguir aquele caminho novamente, você vai aprender, não. Por aqui não se vai mais. Então a gente tem que fazer o quê? Aprender com as dificuldades. Quando a adversidade vem, quando a prova vem, a gente tem que ter o quê? Um coração disposto a aprender. Mas muitas vezes a gente faz o quê? Se fecha. Se fecha para o aprendizado. E a gente tem que fazer o quê? Repetir a provação novamente. Mas Deus, Ele quer que o quê? Que a gente aprenda, que a gente vença aquelas situações, para que novos níveis venham ser alcançados. Sabe? Não é normal a gente estar sempre vivendo os mesmos problemas. Não é normal você passar por as mesmas lutas sempre. Está na hora, a gente deve ter problema novo para resolver. Surgir situações novas para resolver. Porque muitas vezes a gente está sempre no mesmo problema, no mesmo ciclo. A gente nunca avança. Por quê? A gente não aprendeu. Mas quando vem situações novas, problemas novos, é porque a gente passou de fase. E a gente tem que aprender agora com esses novos problemas. Então, se você vive os mesmos problemas sempre, é porque você está parado na estação, parado no tempo. E Deus está nos chamando o quê? Para aprendermos. Se algo está acontecendo repetidamente na sua vida, é algo que é um ciclo vicioso, digamos, passa ano e vem ano, e aquela situação não muda, é porque você não está aprendendo com aquilo ali. Então nós temos que estar o quê? Abertos a aprendizado. Não, vamos parar aqui, vamos dar uma analisada nessa situação aqui. Eu sempre caio nesse pecado, eu sempre erro, passa ano e vem ano, e os problemas continuam os mesmos. É porque nós não estamos sendo o quê? Ensináveis. Às vezes é o quê? Eu chegar para uma pessoa ali mais madura na fé e falar assim, ó, estou passando por isso e por isso e por isso. Às vezes você não vê a solução do problema, mas aquela pessoa vai te dar um direcionamento. E quando ela te dá um direcionamento, siga. Esteja disposto a aprender, mas o pastor já falando isso aí, nada a ver. Já se fechou para o novo. Mas quando eu vou tentar. Já tentei 1000 vezes do meu jeito e não deu certo, então eu vou tentar do jeito que me instruíram. Quem sabe não vai dar certo, mas você tentou. Então a gente tem que estar o quê? Disposto a aprender, disposto a ser ensinável por Deus. Porque senão a gente não muda de fase. A gente fica sempre naquele ciclo. E Deus, Ele quer que a gente faça o quê? Avance, tenhamos atitudes de mudança. Segundo ponto aqui, impedimentos para um espírito ensinável. Acomodação é aversão de mudança de atitude a qualquer coisa que possa afastar da sua zona de conforto. É um sentimento de preguiça, onde o indivíduo precisa sempre de um empurrão, pois murmura e, no entanto, não faz nada para mudar aquela situação. Então, muitas vezes, nós estamos acomodados. Nós estamos ali, já estamos acostumados ali, estamos na zona de conforto. Só que a gente precisa fazer o quê? Sair da acomodação, sair do comodismo. E muitas vezes a gente tem preguiça de resolver problema. A gente tem preguiça de conversar. A gente tem preguiça de ter conversas difíceis. E a gente acaba o quê? Não aprendendo com aquela situação. E a gente precisa ter o quê? Sair do comodismo. Sair da zona de conforto. Porque o comodismo, a zona de conforto, ela não te serve para nada. Ela só vai te deixar estagnado. Comodismo, zona de conforto, não faz com que você avance, que você evolua. Nós temos que ter o quê? Um coração ensinável. Um coração disposto a sair da zona de conforto, a resolver os problemas, a ouvir opiniões, para que a gente possa, de fato, avançar. Segundo ponto, dureza no coração. O coração duro não reconhece que precisa de ajuda, pois negligencia a voz do Espírito. Pessoas assim se consideram autossuficientes, são competitivas, invejosas, ciumentas e insensíveis. É aquela pessoa que não aceita a opinião de ninguém. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, e não quero saber, e eu sou assim mesmo, não tem jeito. Se fecha. E não vai crescer, não vai aprender, vai nascer assim, vai morrer assim mesmo. Por quê? É um coração duro. É um coração que não ouve correção. É um coração que não ouve a voz do Espírito Santo. E nós precisamos o quê? Quebrantar o nosso coração. Não ter um coração duro, não se fechar, porque senão a gente não vai aprender. Sabe aquela pessoa que você, às vezes vai dar um conselho, a pessoa já vem com uma resposta pronta, não, porque não tem nada a ver isso aí, já tentei isso, não deu certo. Aquela pessoa que você vai tentar dar um suporte ali, uma opinião, a pessoa já se fecha para aquilo. Cara, vai ficar naquele ciclo sempre.
Você traz um direcionamento, às vezes algo ali, a pessoa já se fecha. É uma pessoa que tem um coração duro. Ponto C. Semelhante à dureza de coração. Teimosia. O que a teimosia é? A idolatria do ego. É não ceder opiniões alheias. Manter-se firme em sua posição e julgar que está sempre correto. Em Salmos 81, 11, 12, fala sobre isso. Somos advertidos de que se fomos teimosos, Deus nos deixará entregue aos nossos próprios desejos. Então, a teimosia é a pessoa, ela mantém a opinião dela, ela sabe que às vezes dentro dela está errado, mas não, porque eu tenho que manter, eu falei, é assim, pau é pedra, e não tem, e a pessoa não muda a opinião. A pessoa é teimosa. E acaba que acontece o quê? Deus vai deixar que ela seja entregue aos seus próprios desejos. Então, quando a gente se fecha e a gente é teimoso, a gente acaba sofrendo. Ponto D. Orgulho. Esse tipo de atitude é totalmente avesso a um espírito ensinável. O orgulhoso não quer ouvir, porém tem a solução para o problema dos outros, pois se considera melhor em tudo. Pensa que sabe de tudo, e isso priva de aprender. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É aquela pessoa que sabe dar conselho para todo mundo, mas ela não ouve opinião para a vida dela, não sabe ouvir conselho para a vida dela. E acaba que o quê? Deus não pode ensinar ela, porque ela tem um coração orgulhoso. E Deus fala claramente que ele rejeita os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Quem para de aprender, para de ensinar. E como a gente pode se tornar ensinável? Aqui no ponto 3. Para ter um espírito ensinável, é preciso o quê? Orar e meditar na palavra de Deus, o nosso devocional. Sabe, eu gosto muito, quando eu prego, eu sempre falo sobre devocional, porque, cara, o devocional, ele é algo fundamental na vida do cristão. Quando você tem uma vida devocional, que você lê a palavra, Deus sempre vai ter algo para te ensinar. Deus sempre vai ter algo para te mudar. Porque a gente nunca tá 100%, a gente nunca vai estar 100% aqui nessa vida. A gente sempre vai ter algo para melhorar. E o nosso devocional, quando a gente ora e medita na palavra de Deus, Deus vai trazendo coisas para a nossa vida que precisa ser mudada. Ele vai mostrando para nós assim, ó, teu coração precisa mudar nisso, você não é ensinável, você é ríspido, você não é manso, você é orgulhoso, mas a gente precisa ter o quê? A constância. Se você não busca a Deus constantemente e diariamente, a gente acaba o quê? Que não cresce na palavra de Deus. Mas quando a gente se dispõe a ouvir a voz de Deus, a ler a palavra de Deus, a gente vai ter a vida transformada. O segundo ponto é o quê? Praticar o que aprendeu. É você ler a palavra de Deus, ter uma vida de devoção, mas você o quê? Praticar aquilo que a palavra te ensinou. O último ponto ali, do terceiro ponto. Ter alguém a quem presta conta, sabendo que devemos considerar os outros sempre superiores a nós. Sabe, você ter alguém para você compartilhar, para você poder desabafar, para você poder mostrar suas mazelas, mostrar os seus medos. Por quê? Para que essa pessoa possa te ajudar você a crescer. Sabe? E nós muitas vezes nós se fechamos, nós não queremos abrir nosso coração. E Deus nos ensina o quê? Que nós precisamos abrir o nosso coração, para que a gente possa o quê? Ser ensinável, ter um espírito ensinável. A vida de Pedro. Aqui em João 13:6, fala da reação de Pedro ao ser corrigido por Jesus. Vamos ler esse texto? João capítulo 13, e versículos 6 ao 11. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. João 13:6. Então chegou até Simão, Pedro, e disse: O Senhor vai lavar meus pés? E Jesus respondeu: Você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde você vai entender. Pedro disse: Você nunca vai lavar meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. E Pedro respondeu: Então o Senhor não lave apenas os pés, mas lave as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa apenas lavar os pés.
todo o corpo já está limpo. Quem estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Então, qual que foi a reação de Pedro aqui, quando foi corrigido por Jesus? Ele já quis dar uma resposta superior ali. Ah, já que o Senhor quer lavar meu pé, então lava minha mão e minha cabeça. Jesus falou, não é bem assim também, Pedro. Pedro já quis dar uma resposta ali. Quando Jesus corrigiu ele já quis meio que sobressair. Só que Pedro teve que ser repreendido. Por que Pedro teve que negar Jesus 3 vezes? Porque quando Jesus falou assim, Pedro, quando Jesus falou assim, eu vou ser morto, vou ser crucificado, Pedro falou assim, Jesus, você jamais vai ser crucificado, eu não vou deixar o Senhor passar por isso. Se o Senhor passar por isso, eu vou junto. O que aconteceu? Ele teve que ser confrontado, porque ele não iria junto de fato. Ele teve que negar 3 vezes, Jesus teve que mostrar que ele não tinha aquele coração como ele dizia ter, para ele poder ter a vida transformada. Então Pedro ele teve que aprender com o sofrimento, mas ele aprendeu. Judas não aprendeu. Judas preferiu perder a vida do que aprender. Pedro, quando negou Jesus, o pecado de Pedro é tão igual quanto o de Judas, Pedro pegou e reconheceu que estava errado. Voltou para a comunhão, voltou para os discípulos ali, e no 3º dia alcançou o perdão de Jesus. Porém, Judas não quis voltar para a comunhão. Ele foi para os religiosos e acabou perdendo a sua vida. Pedro, ele aprendeu com o sofrimento. Então, que a gente possa aprender assim como Pedro aprendeu. Todos nós ensinamos e aprendemos na vida com Deus. Procure se manter sensível ao Espírito Santo, perguntando em qualquer situação, o que o Senhor deseja me ensinar com isso? Deus escolheu para darmos frutos abundantes. Não permita que nada torne a sua vida infrutífera ou irrelevante para o reino de Deus. Portanto, mantenha-se ensinável, submetendo-se a Jesus, pois só Ele sabe o que realmente precisamos aprender. Só Ele sabe a melhor forma de nos ensinar. Lembre-se, o centro da sua aprendizagem é Deus, e o seu referencial é Jesus, o Mestre. Então, que a gente possa sempre estar disposto a aprender. Ter um coração ensinável, um coração que se abre para o novo de Deus, que a gente não venha se fechar em nós mesmos, que a gente não venha criar um domo de proteção ao nosso redor, uma redoma ali, que a gente se fecha para as coisas de Deus, mas que a gente venha ter o quê? Um coração ensinável. Um coração que ouve o que Deus quer nos ensinar. Quando a gente passar por adversidade, que a gente venha perguntar, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu tenho a aprender com isso? O que eu tenho a aprender com essas situações? Igual o pai falou ali, quando você pede paciência, quando você pede humildade, quando você pede amor, Deus não vai te dar ali, tá? Receba agora uma porção de amor, uma unção de amor, não. Ele vai te dar oportunidades de você ser amável, de você ser humilde, de você ser manso. E eu creio, quando a gente aprende tudo isso aqui que a gente aprendeu hoje aqui, pode ter certeza que a sua mansidão vai ser testada nos próximos dias. Se prepare, porque Deus vai testar. Deus vai testar, porque Ele quer colocar, sabe, Ele quer que a gente se torne santo. Sede santos porque eu, Senhor, sou santo. Ele quer que a gente se torne irrepreensível. Então a gente vai passar. Pode ser quando você aprende algo novo, quando você está na escola e você aprendeu algo novo. O que vem depois? A prova. Para ver se você aprendeu aquilo que você ouviu. Agora, hoje você ouviu o ensino aqui. Um ensino duro, um ensino difícil. Pode ter certeza que nós vamos ser testados nos próximos dias. E quando você for testado, você vai lembrar, depois que passou pelo teste, aprovado ou reprovado. Pode ter certeza, na hora que você passar pela situação, a maneira que você agir, logo depois o Espírito Santo vai falar assim, parabéns, você foi aprovado se você agiu como Jesus agiria. Mas se você errou, o Espírito Santo vai trazer para você. Fala, meu filho, você não aprendeu. Volte ao início. Aí vai passar de novo por uma situação. Então que a gente possa não ser aquele aluno que sempre fica repetindo de ano, mas que a gente venha avançar, que a gente venha aprender, para a gente poder crescer na obra de Deus, e aprender com o Espírito Santo, aprender com Deus, que a gente venha se tornar mais parecido com Jesus. Amém? Vamos orar? Ora para nós.
Amém, gente? Então é desse jeito que funciona. Amém? Que o Espírito Santo nos dê graça, né? Porque a gente, nenhum de nós, eu acredito assim que, se perguntar aqui para nós hoje, quem está preparado para passar, a gente não é. Mas a gente vai buscando a Deus, é essa busca, né? É você tirar o teu momento lá de oração no teu secreto e você falar para Jesus, né? Jesus, eu sou brabo, eu quero matar todo mundo, eu não suporto. É essa conversa, isso é confissão, né? É confessar isso. E aí Deus vai trabalhar, Ele vai dizer, mas eu não quero mais ser assim, né? Eu quero que o Senhor mude isso em mim. E aí entra o processo, então, que Ele vai colocando os obstáculos na nossa frente para testar, para a gente poder passar por esse, depois eu vou passar por esse processo. Amém, gente? Então aqui eu queria pedir assim para vocês, a gente tem sempre pedido isso, a gente está na última apostila, né? Aqui a gente está acelerando bastante, porque aqui todo mundo já é líder, a maioria do pessoal, todo mundo já passou por encontro, já tem uma experiência, né? Então a gente está dando só mais essa ativada em vocês. Mas tirem tempo para vocês depois, começar lá da primeira apostila de volta, a leitura de novo em casa, né? Isso vai ajudar muito vocês, né? Vai ajudar muito nós, você poder pegar, tem as apostilas assim, eu quero tirar bastante estudo da Bíblia ali, porque é um conteúdo muito rico, né? Coisa muito especial. Então tire tempo para vocês depois reler de novo com o tempo. Aqui assista as aulas de novo, né? Tá tudo gravado. Aí isso vai trazer edificação. Amém? Não fique só nesse raso aqui, porque aqui está sendo um raso só para a gente poder dar aquele play ali. Beleza, gente? Amém? O Felipe e a Valquíria, né? Eles estão começando também hoje. Vão começar a partir desse último módulo e depois eles vão estar fazendo aí os demais, né? Já foi conversado com eles, né? Vão estar fazendo em casa, assistindo às aulas e praticando, que também já são líderes, né? Tem uma grande experiência na caminhada aí. Eu sei que o ano que vem se prepara, porque espera muito trabalho para vocês aí, gente. Amém? Posso ouvir um amém? Se prepara aí, que Deus vai colocar muitas pessoas para vocês cuidar, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos muito felizes por vocês estar com a gente aí. Orem para o nosso encontro final de semana. Cadê as mulheres? Estão animadas, gente?